bastante em função dessa transição que ele proporciona para a equipe. E sim, nós pensamos no intervalo do jogo, conversamos algumas situações já para que, se fizesse a substituição, se houvesse a necessidade, a gente já tinha ela pré-encaminhada para que os jogadores soubessem aonde se posicionar. Osmar, ainda aqui à sua direita, eu tenho duas perguntas, por favor, se puder responder. A primeira em relação ao Rodriguinho, a gente ouviu ele na saída de campo e ele falou que você estava bastante ansioso também para conquistar essa primeira vitória. Queria saber o quanto isso te tirou o sono nessas últimas semanas, ainda mais depois do jogo contra o Internacional, e esse jogo contra o Flamengo projetando que é uma das finais de Campeonato Brasileiro por pontos corridos. E você praticamente, mais uma vez, não vai ter tempo para treinar o time. O que fazer de diferente para o jogo do fim de semana? Talvez a ansiedade, os jogadores me conhecem já há 1 ano e meio, dá para ler talvez alguns traços das feições do rosto, os gestos, talvez um pouco mais comedidos, mas a grande expectativa era o desejo de vencer a primeira partida, como comandante da equipe. Talvez isso tenha se traduzido em um pouco de ansiedade e eles tenham percebido, mas acho que eles foram extremamente competitivos, extremamente disciplinados em relação à estratégia que a gente colocou. E em relação ao segundo questionamento, pontos corridos é isso, cada ponto é uma decisão, cada jogo é uma decisão. Então a gente vai para o Rio de Janeiro, sabe do potencial, do momento que o Flamengo está vivendo, mas vai forte para lá com certeza. Loss, boa noite. Primeiro, parabéns pela vitória. E 2 perguntas. Primeiro, o quanto a primeira vitória ajuda numa sequência de trabalho, o quanto peso ela tira, o quanto ela contribui para a sequência. E segunda, eu pelo menos, acho que você deve concordar, que o desempenho do time hoje não foi aquilo que o Corinthians já apresentou em outros momentos e que pode apresentar. Isso você atribui à falta ao desgaste, à falta de tempo para treinar, à ansiedade? O que você atribui? Tu fez uma pergunta tão grande que eu esqueci a primeira, cara. Mas vou responder a segunda. Eu acho que o desempenho ele foi de acordo com o que o América proporcionou para a gente de dificuldade. Quando a gente encontra a equipe comprometida, bem treinada, sabendo exatamente o que tem que fazer, como o América fez, tem dificuldade. Por mais que a gente treine, tu vê que a gente buscou triangulações pelo lado direito, buscou triangulações pelo lado esquerdo e encontrava sempre uma superioridade numérica em relação ao número de jogadores do América no setor em que a gente estava com a bola. Muita gente para tentar usar o espaço entre linha com muita dificuldade por causa dessa compactação. Então, assim, acho que talvez essa dificuldade que se traduza na tua observação de não ver o Corinthians produzindo tanto quanto pode produzir, talvez seja em função da qualificação que o América colocou no jogo e estrategicamente criou bastante dificuldade para a gente. Qual era a primeira pergunta? As vitórias contribuem sempre. Quanto mais elas vierem, melhor para a gente. Loz, você falou agora há pouco sobre o Maicon, né, sobre o quão ele é importante para o Corinthians, para a formação do seu time, e hoje você optou pelo Paulo Roberto junto com o Gabriel. E mesmo no segundo tempo, você permaneceu com os dois e optou por uma entrada do Júnior Dutra, aberto lá do outro lado, onde estava jogando o Matheus Vital. Existe uma possibilidade de você mudar esse esquema e usar mais o Vital por dentro para facilitar essa sua transição de saída de bola, já que você não pôde contar com o Maicon no futuro? Ou você optou mesmo pelo poder de marcação do Paulo Roberto junto com o Gabriel, mesmo o Gabriel chegando mais ali na entrada da área para finalizar e ajudar na construção das jogadas? Alguns dos nossos pensamentos durante a semana, quando a gente projetou essa equipe, não passavam pelo Vital na construção do jogo. A gente acredita que o Vital tem uma característica de jogar do meio para frente. Ele contribui e tem evoluído demais na fase defensiva da equipe. Isso é uma das coisas que a gente mais cobrava dele desde a sua chegada. Mas não passava por essa situação do Vital jogar na fase de construção, não. Desde o início da semana a gente optou por Paulo Roberto e Gabriel, pensamos e projetamos, conversamos com alguns atletas sobre umas outras possibilidades, mas não com o Vital. Loz, o Rodriguinho falou na saída de campo uma coisa interessante, ele falou o Osmar Loz estava muito ansioso por essa primeira vitória no comando técnico, e agora ele vai, claro, seguir o trabalho mais relaxado, mais tranquilo. A maior diferença que eu estou percebendo do seu trabalho nesse início em relação ao Fábio são as alterações. Você demora um pouco mais para alterar a equipe. Há esse receio pelo início do trabalho? É o seu estilo ou foram casos específicos das 3 partidas? E queria que você comentasse essa declaração de que você estava ansioso realmente por esse primeiro resultado. No início de trabalho, precisa ganhar.
É como eu disse na resposta anterior sobre essa questão da ansiedade. Eu não me sentia ansioso, eu me sentia era com um desejo muito grande de que as coisas acontecessem, de que a primeira vitória viesse, para que o Corinthians não tenha o hábito de não vencer tantos jogos. Não é o Osmar, não é o Rodriguinho, é o Corinthians. O Corinthians se notabiliza por ser uma equipe que ela não tem uma sequência de maus resultados em sequência. Então, assim, talvez é que eu digo, assim, eles me conhecem já há 1 ano e meio. Talvez eu tenha tido alguma mudança na minha atitude da semana que possa ter feito ele ter essa percepção. Em relação às alterações, assim, primeiro, assim, a gente tem uma linha de perceber o que o jogo está fazendo. Eu acho que quando mexer por mexer não é uma característica minha. Eu percebo ou por uma troca por uma questão física, que é uma observação minha, muitas vezes a gente se equivoca, o jogador pode dizer, não, eu estou bem, mas a gente percebe que ele já não consegue recompor ou não consegue dar a profundidade necessária para a equipe, e outras vezes a gente percebe que precisa de uma mudança tática realmente, que é o que a gente tinha previsto no vestiário se a gente não fizesse o gol logo no início do segundo tempo. Loss, no intervalo, uma cena chamou a atenção, você, pouco antes de começar o segundo tempo, conversando com o Jadson, né? Você provavelmente falando de algum posicionamento com ele. O que foi aquela conversa, mais ou menos? Porque coincidência ou não, ele fez o gol logo no início da segunda etapa. E o que representam os líderes do Corinthians, principalmente dentro de campo? Como que eles estão te ajudando nesse momento? Essa pergunta é boa, eu poderia puxar toda a sardinha para o meu lado, né? Dizer que eu disse para ele que ele ia fazer o gol, mas não. Tem a ver com a possível substituição que a gente fosse fazer se a gente não conseguisse colocar um volume ou não abrisse o placar. E em relação à liderança dos caras, é fantástica. São jogadores extremamente comprometidos, são jogadores extremamente vencedores, são jogadores que estão habituados a disputar competições e vencer competições, e certamente essa liderança deles tem ajudado demais na minha condução, junto com o Fabinho, com o Denis, que é o que a gente está de reduzido aí de mão de obra para trabalhar na semana. Os caras têm ajudado demais. Professor, boa noite. Vou fazer 2 também, se você me permitir. Tentarei ser breve e objetivo nas 2. Primeira, no momento do gol do Corinthians, estávamos com a câmera apontada para a sua direção e por isso pergunto se naquela comemoração também tinha um pouco de alívio, como nos pareceu na imagem. Segunda pergunta é sobre o Pedrinho, um jogador que você conhece bem, já falou algumas vezes sobre ele. Você sente que está chegando o momento, se dá para projetar o momento em que você vai ter esse jogador os 90 minutos, com intensidade, com competitividade? Todo gol traz alívio, e esse, de uma forma especial, trouxe realmente, porque a gente sabia que quanto mais tempo passasse no segundo tempo, mais ia gerar inquietação, ia gerar talvez precipitações de lances para tentar chegar nesse tipo de situação. Então ele traz alívio sim por esse cenário que o jogo poderia aí começar a se apresentar. O Pedrinho, talvez, se a gente não tivesse com a vantagem no placar, talvez eu não tivesse o tirado de campo, porque o América, a partir do momento que a gente fez gol, se desprendeu um pouco mais, começou a sobrecarregar o setor esquerdo de ataque deles e começou a exigir demais na minha avaliação do Pedrinho. Então a gente acabou fazendo uma opção de fazer uma mudança para ganhar um pouquinho mais de energia, ganhar um pouquinho mais de vitalidade. Certo, gente. Obrigado. Obrigado. Boa noite.